Persona e sombra. Dentro da concepção junguiana, o indivíduo ele seria formado por um conjunto de subpersonalidades, que são a sombra e a persona. São, são um par de subpersonalidade opositiva, mas ao mesmo tempo complementares. A sombra, ela é a imagem de nós próprios. É como que se eu estivesse olhando num espelho. Eu levanto a mão direita e o espelho me reflete à esquerda. Então, essa imagem de nós próprios, nós não conhecemos, e porém elas são conteúdos com os quais evitamos entrar em contato por serem considerados um negativo, por serem o contrário às normas sociais vigentes. São aqueles traços ou aquelas qualidades psicológicas que ficam ali na sombra, debaixo do tapete. Então, todo ego, ele produz uma sombra que é necessária para executar operações que seriam impossíveis de realizar sem cair em algum tipo de um conflito moral. A sombra, ela não pode ser experimentada diretamente pelo ego e é mais facilmente percebida por projeções feitas em outras pessoas. Não existe assim, por exemplo, eu falar o meu santo não bateu com o fulano, ou não tem nada a ver com o santo. Você viu naquele fulano que você não encaixou qualidades, defeitos seu ali. Então, não tem nada a ver com o santo. Vamos tirar o santo dessa conversa. Porque tudo isso diz respeito eu ia falar ao santo, mas não é. É a sombra. A metáfora física ela deve ser levada muito a sério, pois, assim como qualquer luz brilhante, ela projeta uma sombra em algum lugar. Ela projeta uma ausência de luz em algum lugar. O mesmo se dá com a luz da consciência do eu, que sempre projeta atrás de mim uma sombra sobre a personalidade. A sombra, ela contém todos os aspectos desagradáveis e imorais de um indivíduo que gosta de fingir que não existe ou que não tem efeitos sobre a sua vida. Por serem elas inferiores, elas têm ali o quê? Impulsos inaceitáveis e atos e desejos vergonhosos que forma todo esse lado sombrio da personalidade, o qual é difícil e doloroso de ser assumido, porque ele vai contra a pessoa, aquela pessoa que gostaria de se ver e de ser vista pelos outros. Uma falsa imagem. Vamos chamar, para a gente poder entender melhor, como um falso ego, falso self, melhor. Eu crio uma postura para que todos me admirem, mas eu, por trás disso, eu tenho um lado imoral, ilegal, não bacana. Então, a sombra e todas as suas qualidades, ela emergem do inconsciente. Então, essas qualidades, elas podem ser suprimidas ou renegadas para manter ali uma perfeição ilusória. A inconsciência, nosso inconsciente, ele não tira a existência e nem o poder da sombra. É impossível. Para Jung, essa sombra psíquica, ao ser reprimida ou ela ser ignorada, desconsiderada, ela continua operando, mas com mais força. E ela pode causar comportamentos neuróticos e também compulsivos. Então, a projeção da sombra, ela é capaz de gerar uma paranoia
uma suspeição, uma falta de intimidade que vai afetar todos os indivíduos que estão ao nosso redor. Vai afetar o grupo, né? Ou mesmo nações inteiras. Então, quando a sombra ela é levada para a consciência, quando você aceita, quando você reconhece essa sombra, o que acontece com ela? Ela fica sem poder, ela fica despotencializada, ela fica completamente privada da sua força. A elevação da consciência leva todos os impulsos e fantasias da sombra que estão ocultos para o domínio da escolha moral, de modo que o indivíduo ele possa enfrentar as decisões éticas mais difíceis que seja e autodisciplina repugnante que são evitadas muitas vezes por meio aí de uma neurose. Então, o Jung, ele considerava a sombra como um aspecto do inconsciente coletivo, porque o eu de todas as pessoas, ela projeta uma sombra correspondente ali na psique. Mas também ela assinalava que a sombra de cada um também era influenciada pela história de vida individual, pela cultura na qual essa pessoa ela está inserida. Uma relação de proximidade entre a sombra e o eu pode favorecer a sua integração. Essa integração que vai ali na consciência. Então, tomar conhecimento da sombra é uma tarefa que nunca termina. É como se fosse o trabalho do mito Sísifo. Ele rola a pedra lá para cima todo dia e à noite aquela pedra. É esse trabalho com a sombra. Então, essa essa sombra, ela não deve ser vista como um problema a ser resolvida, mas como uma entidade interior que precisa ser conhecida e explorada como uma parte da vida psíquica. O que você tem que você esconde? Você pode falar, eu reconheço, eu faço isso, né? Eu tenho um vício com o vinho, tenho um vício com o cigarro. Então, quando eu reconheço isso, quando eu não escondo mais, isso perde totalmente a potência. A sombra é a figura arquetípica mais fascinante e acessível à experiência. Porque é possível possuir ali um conhecimento aprofundado sobre a sua origem, sobre a sua natureza. Então, essa sombra, para Jung, ela é um problema de ordem moral, capaz de desafiar a personalidade do eu como um todo. E está sempre ali desafiando. Então, no processo de tomada da tomada de consciência da sombra, começa a ser reconhecidos os aspectos naturais dessa personalidade, como assim o que existe na realidade. Aqueles traços mais obscuros que formam a sombra, né? Que está ali, que são coisas inferiores do sujeito, ela possui uma natureza emocional, ela possui uma natureza afetiva, dotada ali de um certo grau de autonomia. A emoção ela é um evento que sucede a um indivíduo e, portanto, os afeta. Ocorre quando os ajustamentos eles são mínimos, porque ele vai revelando certa inferioridade, assim como a existência de um nível baixo de personalidade. Então, neste nível mais baixo e mais profundo, o indivíduo ele se comporta como um ser primitivo, que ele vai ali simplesmente se entregando à emoção, mas aquela emoção parcial, né? Mas, todavia, completamente descontrolada. Essas são as sombras.
Agora, referente à persona, ela é um complexo funcional que se originou por razões de adaptação ou por uma necessária comodidade, mas que não é igual à personalidade. Esse complexo ele é um complexo funcional e ele só diz respeito somente à relação com os objetos. O termo persona, ele vem do latim, que significa as máscaras de um ator que representa um papel em uma peça. Vamos supor, eu tenho uma persona aqui de professora, mas fora isso, eu boto, né, outras máscaras. É só um exemplo. Por quê? Porque eu já dominei a minha sombra, então eu não tenho necessidade de pôr uma máscara, uma persona. Assim como eu sou aqui, eu sou dando aula, eu sou no grupo, eu sou no meu meio social, com a minha família, porque eu reconheci a minha sombra e também eu não preciso mais da persona. Então, tem pessoas que para cada situação ela coloca uma máscara, uma persona e age completamente diferente. Analogamente, né, fazendo uma analogia, dentro da psicologia analítica, a persona, ela é a parte da personalidade desenvolvida e utilizada nas interações sociais, constituindo a face externa do consciente de cada pessoa. A persona, ela pode ser uma face da personalidade bem desenvolvida, bem adaptada ou desajustada socialmente. É a face, é o papel que são mostrado aos outros e usando para formar uma imagem exterior visível que fazem das pessoas elas mesmas, assim como uma novela. Os autores, eles assumem outros papéis. Então, o Jung, ele encontrou muitas pessoas que estavam identificadas com a sua persona em detrimento delas mesmas. Por quê? Porque acreditavam nada mais serem do que a posição social que ocupavam ou o trabalho que exerciam. Então, esta identificação com a persona, ela se efetua ali na medida em que ocorre uma negligência com os aspectos interiores. Por vezes, a persona ela foi entendida como um obstáculo para o desenvolvimento de si mesmo, dessa persona, o si mesmo, persona, desse arquétipo si mesmo. Então, apesar ali desta avaliação, a princípio negativa, o Jung, ele reconheceu a sua importância. E por Jung considerar como um segmento coletivo da psique, visto que ela cria a sua forma, ela cria a sua função a partir da relação com a realidade exterior, com a realidade coletiva. Então, ela funciona como um mediador entre o mundo externo e o eu, assim como uma proteção desse arquétipo, o si mesmo. Ou seja, para proteger o interior da pessoa. Então, a persona, ela fica em maior evidência e ela desempenha um papel oficial na vida cotidiana e na adaptação ao mundo social. Por quê? Porque ela encontra-se parcialmente identificada com o ego consciente e ela estrutura a identidade psicossocial do sujeito. Então, tudo aquilo que a consciência ela rejeita, presta atenção, tudo aquilo que o meu consciente rejeita, ela torna-se uma sombra. Já tudo aquilo que é aceito, tudo com o que a pessoa se identifica, tudo que a pessoa absorve,
torna-se parte de si mesmo e também da persona. Então, é tarefa da persona tanto esconder como revelar os pensamentos, como revelar os sentimentos conscientes de um indivíduo para os outros. Então, a sombra, ela, ela pode ser compreendida como uma subpersonalidade que quer o que a persona não permitirá. Porém, apesar de seu caráter negativo, a sua integração, ela é importante, ela é necessária para uma vida mais completa. Então, entendeu? A sombra é tudo aquilo que eu rejeito de mim, é tudo aquilo que é escuro, meu lado negro, né? Darth Vader, né? E a persona são as máscaras que eu preciso usar em determinados momentos. Então, quando o dia que você aceitar as suas sombras, ela perde o poder sobre você. O dia que você conhecer o si mesmo, você não vai precisar mais de uma sombra, desculpa, de uma persona, de uma máscara para sair, para trabalhar, para ter o seu envolvimento social, familiar, coletivo ou dentro da empresa, tá bom?